Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia, esse território entre o rio Tigre e o rio Eufrates que foi importante para o desenvolvimento da sociedade humana. Vamos estudar as principais heranças culturais e arqueológicas deixadas pelos povos sumérios e acádios. Como eu trago aqui, por exemplo, para vocês, uma fotografia que demonstra o sítio arqueológico na cidade de Uruk. E mostra uma das construções mais típicas desse período, que é a construção de zigurates, esses enormes templos religiosos que serviram também como observatório astronômico e permitiram o desenvolvimento aí tanto da astrologia na Mesopotâmia, quanto também da astronomia na Mesopotâmia. O desenvolvimento da escrita cuneiforme, uma das primeiras escritas feitas pela humanidade, o qual eles usavam essas barras de argila e com uma cuia, uma espécie de um estilete, eles iam cortando ela e escrevendo dentro dessas caixas as informações que eram necessárias para administrar a cidade, administrar o comércio, verificar quanto que as pessoas pagaram de imposto. Lembrando vocês que esse é um dos primeiros códigos. A escrita também foi desenvolvida em outros territórios do planeta fora. E isso aqui foi muito importante para a gente porque vai ser o surgimento da história escrita. Essa história que agora nos permite, então, entender o que eles comiam, o que eles pensavam, quais deuses eles adoravam, qual é a linha de reis e governantes que eles tiveram, as guerras que eles participaram. Isso facilita muito o trabalho da história, o fato de que agora a gente pode ler aquilo que eles viveram, aquilo que eles pensavam. O Código de Hammurabi, que por muito tempo foi considerado o primeiro código de leis escritas da humanidade, hoje nós já sabemos que ele não é o primeiro, há códigos anteriores, mas eles não estão tão completos assim que nos permita a gente entender eles, que era baseado no princípio de talião, isso é, o princípio de que a justiça ela tem que funcionar como um espelho, ela tem que refletir o crime de igual maneira, que é resumida aí na frase, olho por olho, dente por dente. Isso é, aquele crime que você cometeu contra alguém, aquele dano que você causou a alguém, vai acontecer com você também. Esse é o que a gente chama de princípio de talião. Entre os vários povos que habitavam essa região, também nós temos os amoritas, um povo aí que ficou muito famoso pela construção da capital Babilônia, os assírios, um dos povos que entraram para a história por sua crueldade e seu grande exército, e a grande quantidade de escravos que eles tinham, e a extrema violência na guerra que eles praticavam, e os caldeus, que vão tentar ressuscitar aí o segundo império babilônico. Então, são três povos aí que ocuparam, lembrando sempre que na Mesopotâmia, em raros momentos, você teve uma união de país. Você teve muitas revoltas, predominava principalmente as cidades-estado. Então, você vai ter, nesse período, a criação de grandes impérios, como aqui eu mostro para vocês o Império Assírio, que chegou a dominar, inclusive, o próprio Egito. Você vai ter grande violência e, com as conquistas, vai ser levada para a Mesopotâmia muita riqueza e muitos escravos. É nesse período, por exemplo, que você vai ter, na história da Bíblia, o cativeiro da Babilônia, quando os judeus vão ser conquistados, o povo hebreu, e vai ser levado para a Babilônia, onde é escravizado até que eles são libertados por Ciro o Grande, rei persa que conquista esse território. E aqui nós temos o segundo império babilônico, em que ele vai também se caracterizar por essa grande extensão territorial. Esse vai ser o período justamente do cativeiro da Babilônia. Nesse período aqui, que você vai ter aí o desenvolvimento de algumas das grandes obras da antiguidade pela humanidade. Você tem todo esse desenvolvimento acontecendo. E aí você vai ter, como o território do Oriente Médio é um território de trânsito, você começa a ter inúmeras guerras com outros povos, como, por exemplo, os persas, os medos, você também vai ter os egípcios, você também vai ter os turcos. Esses povos aí vão acabar envolvendo um grande conflito, até que Ciro, o Grande, rei da Pérsia e dos Medos, ele conquista a Babilônia e ele acaba com a Mesopotâmia. A partir desse momento, depois desse fim, a Mesopotâmia ela passa a ser conquistada constantemente por vários povos sucessivamente. E poucos tempos só ela vai conseguir ter uma independência, de ter um governo próprio e um governo seu. Certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre povos da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.